Fora. Direto de Londres, Felipe Killing. Hora de conversar com Felipe Killing, falando direto da Europa, falando direto de Londres. Risco de internação em infectados pela Ômicron é 40% menor do que em casos da Delta. Boa notícia, Killing? Aparentemente sim, né? Bom dia para você. Bom dia, Carla, Shelley, a todos. Exatamente. Aparentemente uma boa notícia. Um estudo na África do Sul apontou uma redução de 40% no número de internações em quem contraiu a variante Ômicron em relação à Delta, e aqui no Reino Unido um outro estudo também aponta que a Ômicron é menos letal, mas com números um pouco diferentes. Mesmo assim, é algo animador. Os cientistas analisaram 59 mil pessoas que testaram positivo para a Ômicron e 269 mil pessoas que testaram positivo para a Delta entre os dias 1 e 14 de dezembro. Aqui no Reino Unido, eles concluíram, os estudiosos, que quem contraiu a Ômicron teve uma redução de 20% a 25% menor de hospitalização, e quem precisou de atendimento médico teve uma redução de 40% no tempo que normalmente fica, né? Então, quem precisou de atendimento médico logo recebeu alta. Aparentemente é um número animador, né? Essa redução de hospitalizações, mas é claro que o principal desafio da Ômicron é a sua capacidade de disseminação. E não quer dizer que ela não mata pessoas ou não leva pessoas à UTI. Sim, numa proporção menor. Só que ela se espalha muito mais rapidamente e isso pode sobrecarregar sistemas de saúde. Ontem o Reino Unido registrou 106 mil novos casos aqui em 24 horas. Pela primeira vez passou da marca de 100 mil, é um número bastante alto. São mais de 8 mil pessoas em hospitais, um aumento de 4% em relação à semana passada, e é por isso que existe muita cautela por aqui, né? Muita gente na Europa anunciando restrições, governos em diversos países, a Holanda em lockdown, Portugal fechando bares e também casas noturnas, para tentar ganhar tempo, porque um outro estudo também mostrou que a variante Ômicron tende também a sair rapidamente. Então, o que governos aqui estão tentando fazer é ganhar tempo para que a variante Ômicron passe essa onda, assim como já começa a baixar na África do Sul. Só que a Organização Mundial da Saúde fez um alerta, disse: a dose de reforço pode prolongar a pandemia, e aí tem uma explicação por isso. Enquanto países aqui na Europa falam em terceira dose, Israel em quarta dose, países no continente africano não tiveram ainda a chance de ver sequer uma dose. A média no continente africano é de 7% da população imunizada, 3 em 4 médicos da linha de frente não estão completamente vacinados. O país do continente sul-africano que mais vacinou é a África do Sul, cerca de 25% da população. E aí você abre espaço para que outras variantes apareçam. Então, pode ser que apareça uma outra depois da Ômicron que coloque em risco todos esses esforços. E por isso que a Organização Mundial da Saúde pede para que haja uma distribuição mais igualitária. Muitos países falam em terceira dose, outros em quarta dose, e eles poderiam distribuir. Existe o consórcio COVAX Facility, né, em que países doam para nações em desenvolvimento, essas nações ricas, mas as doações não atingiram o número esperado. Um médico aqui no Reino Unido foi questionado sobre esse problema. Ele disse: olha, não é apenas doar vacinas, porque a África do Sul tem um know-how muito grande para vacinar crianças, mas eles não têm um know-how para vacinar adultos, né? No Brasil a gente existe e tem, né, esse know-how para vacinar toda a população. Em muitos países do continente africano não tem esse know-how, postos de saúde e tudo mais. Então ele disse: olha, não é só a gente doar a vacina, a gente tem que ajudar com infraestrutura e também com a distribuição na logística dessas vacinas. Então está aí o alerta, e tomara que em 2022 os países ricos possam fazer mais por países pobres. É muito importante a gente prestar atenção em tudo o que disse o Killing, tá bom? Porque ele trouxe uma informação muito pertinente com relação ao combate da pandemia em todo o planeta. Mas aí, Killing, tem gente que distorce o que a gente diz e pega só o comecinho dessa sua informação no seguinte sentido:
dose de reforço pode prolongar a pandemia. Aí a pessoa fala assim, então tá vendo? Não era para se vacinar, ou não vou me vacinar. Então, olha, calma, que o que a gente está falando aqui, o que o Killing está trazendo de informação é o planejamento global do combate à pandemia. Tá? Essas ações que estão sendo adotadas nos países e tudo mais, a gente tem que seguir, tem que continuar se vacinando sim. Dose de reforço pra gente é muito importante. Agora que ele está, né, falando, trazendo essa coisa, uma definição global do combate, união entre os países. Então, pelo amor de Deus, você não separe só o comecinho dessa informação, não. Vamos continuar se vacinando por aqui. Vacinando por aqui. E quando fala de algo global, né, o Killing mesmo citou, mais uma vez, a discrepância que há no andamento da vacinação em países da África, por exemplo, em relação a outros países. Israel, super avançado, na própria Europa, comparativamente a esses países na África. O Killing, conta pra gente, onde você tá aí exatamente, dá para observar um movimento até interessante nas ruas. Tá um baita frio, né? Então não estariam cheias as ruas. Como é que tá a movimentação no comércio pro Natal agora, hein? Olha a gorrinha dele, da Irlanda. Eu tava com o gorrinho aqui, tô com luva só com os dedos de fora para poder mexer no celular. E eu tô mais aqui ao norte de Londres, perto do aeroporto de London Luton, e tem um pessoal aqui na rua passeando, o comércio tá aberto, mas existe uma movimentação menor no centro de Londres em relação a outros anos. Inclusive, ontem eu estive lá no centro de Londres, já vou até emendar nesse assunto. Eu até mandei umas fotos para o Pablo, ele disse que iria colocar aí na live. Quem está nos acompanhando nas redes sociais pode ver aí. Que linda que está a cidade, né? Londres já é espetacular, nesta época do ano fica especialmente linda. Aí é Regent Street, aí é uma foto tirada de Piccadilly, mas da Regent, que na minha opinião é a rua mais linda do mundo. Aí é o cruzamento da Regent com a Oxford, e é um lugar lindíssimo, né? Inclusive a Oxford é a rua de comércio mais longa da Europa, são cerca de 2 quilômetros de extensão, e essa tradição de enfeitar a cidade com luzes de Natal nesta época do ano começou em 1954, porque Londres estava se reconstruindo, né, do pós-guerra, terminou em 49, mas ainda estava num processo de reconstrução e queria mostrar uma imagem mais linda, né, uma cidade com algo positivo, e aí eles começaram a fazer as iluminações e é sensacional. Tá aí uma foto eu com a minha mãe, eu até postei no Instagram essa foto, aí algumas pessoas comentaram, que bacana, a vovó ficou com o filho e você e sua esposa puderam passear. Falei, não, a vovó é essa daí, ela é gatona mesmo. Enfim, e a cidade está bem bacana, mas existe uma redução no comércio, porque essa é uma região da cidade que depende muito de turistas, porque é super caro fazer compras no centro de Londres, né? Então normalmente são turistas desavisados e endinheirados que vão lá na Oxford, na Regent, e aí gastam fortunas. Tem a Primark ali, que é uma loja mais barata, né? Então dá para comprar num preço mais em conta. Minha mãe fez a festa lá, né? Saiu cheia de sacola. Vou te falar que é só o que dá pra comprar, viu? E pra quem, né, vai com a intenção de não gastar muito, é só onde dá pra comprar. Exato. Mas a Oxford é uma loja, uma rua que tem lojas caríssimas. E aí, como muitos turistas não estão vindo para cá, tem restrições de viagem que alguns países colocaram, como a França, por exemplo, muitos comerciantes estão reclamando da queda nas vendas, mas mesmo assim tinha uma movimentação bacana, mas eu percebi que muita gente estava lá, que nem eu, assim, para olhar as luzinhas mais, enfim, curtir a noite gelada. E aí, vamos falar de loteria? Vamos. Porque agora há pouquinho, Killing, a gente estava falando aqui sobre a Mega da Virada, tem bolão aqui da firma, aliás, são vários bolões, né? Mas e aí a gente já estava assim, bastante impressionado com o valor total, 350 milhões e tal, o que ia fazer, deixar de fazer. Tem uma loteria de Natal na Espanha que vai pagar, não é possível, 2 bilhões de euros. 2 bilhões e 400 milhões de euros, mas não é para um vencedor só. Eles fazem um esquema bacana lá, porque ninguém precisa de 2 bilhões e 400 milhões de euros, né? Que divida por mais pessoas, mas se chama El Gordo, é super tradicional lá na Espanha, nessa época do ano, essa loteria,
E são vários prêmios, né? Então, assim, o prêmio maior é de 400 mil euros. Então, milhares de pessoas ganham 400 mil euros. Aí tem o segundo prêmio, é 125 mil euros, e milhares de pessoas ganham 125 mil euros. Eles dividem, né? O prêmio total foi de 2 bilhões e 400 milhões de euros. E é super comum nessa época do ano eles comprarem bilhetes e darem de presente. Pessoas na firma também fazem o bolão, e é uma tradição que começou em 1812, justamente para lutar contra tropas francesas que estavam invadindo a Espanha. O governo precisava de dinheiro para comprar munições e canhões, e aí começou essa tradição, e desde então, todos os anos, essa loteria é uma febre na Espanha, com pandemia ou sem pandemia. Eu já fui, nesta época do ano, para a Espanha a trabalho, e aí eu reparei que tinham filas enormes em frente às loterias, e aí eu fui perguntar, e aí todo mundo, a loteria, elo gordo. O ticket médio custa 20 euros, é algo super, super tradicional por lá, e aí ontem os prêmios foram divididos, e como eles dividem, né, para milhares de pessoas, o Natal de muita gente está sendo bem melhor na Espanha. Eu não joguei, continuo pobre, mas feliz. Nossos ouvintes aqui falando, eu preciso desses bilhões, Killing. Como assim? Ninguém precisa. Fale por você. Fale por você. O Luiz foi quem mandou a mensagem. Aliás, o Luiz mandou uma mensagem ótima, dizendo assim: Carla, ontem teve festa da firma. Hoje eu tô igual a café moído, só o pó. Isso aí, Luiz. Minha solidariedade.